Bem-vindos à última sessão do nosso quinto encontro da Conexões Mapeamento Internacional da Cultura, da Literatura Brasileira. Nós vamos finalizar essa semana, que eu acredito que tenha sido muito produtiva para todos, muito interessante. Eu aprendi uma porção de coisas, realmente conheci pessoas que eu só conhecia pela internet, pelo questionário respondido, e estou realmente muito feliz com o resultado do encontro. Vocês sabem que a cada ano a gente faz um encontro desse, nem sempre aqui em São Paulo. O primeiro foi aqui em São Paulo, o segundo foi no Rio de Janeiro, o terceiro foi em Madison, o quarto foi em Santiago de Compostela e o quinto agora aqui em São Paulo. A gente procura também levar esse intercâmbio para algumas das universidades, alguns dos mapeados que são nossos parceiros também, né? Nossa última mesa, Literatura Brasileira em Chave Comparada. Temos aqui o nosso professor João César de Castro Rocha, que é também um dos curadores do projeto e que tem na literatura comparada uma das suas forças, né? Mário Câmara, da Universidade de Buenos Aires, e a Mary Elizabeth Ginway, da Universidade da Flórida, e cada um deles tem algumas observações bem interessantes sobre essa questão de comparação de gêneros, de situações e etc. Essa questão da comparação, quando eu estava pensando como colocar rapidamente aqui a questão, eu me lembrei daquela formulação da República Mundial das Letras, aquela coisa que foi a última luz do iluminismo no último momento do renascentismo, né, que depois a guilhotina andou funcionando muito rapidamente, e aí a coisa piorou demais, né? Mas eu não sei se alguns de vocês provavelmente conhecem o livro da Pascale Casanova, onde ela discute essa questão da República Mundial das Letras dentro de uma perspectiva sociológica, a partir do Bourdieu, né, mostrando como muito essa ideia tão generosa, né, das pessoas se conhecerem através da literatura, interagirem conhecerem seus respectivos povos através da literatura, na verdade resulta sempre em trocas desiguais, né, situações de desenvolvimento extremamente desiguais e contraditórios nesses intercâmbios dessa República Mundial das Letras, que, como toda república, tem classes, tem categorias, tem uns mais republicanos, outros menos republicanos, etc., etc. E eu acho que algumas das coisas que a gente viu nesses dias aqui mostram, até exemplificam esse tipo de questão, né? Quer dizer, quando uma das pessoas lembra aí que para os escritores franceses é permitido falar de tudo. Para os brasileiros, se não tiver índio, carnaval, papagaio, arara, etc., os editores estrangeiros já começam a pôr o pé atrás, né? Então, quer dizer, você tem essas categorias de intercâmbio que fazem parte da questão da comparação, mas vão mais além, né? Porque implicam nessas relações, inclusive, de poder nos centros de produção de conhecimento, nos centros de difusão, ou seja, na indústria editorial, e na própria abordagem, onde você vai, como as pessoas vão tratando o objeto da literatura, que, no final das contas, apesar de gerado por autores específicos, ou seja, pessoas que escrevem determinados livros, têm determinadas obras, esses autores, por sua vez, estão num contexto, que é o contexto do país onde estão morando, da história desse país, da inserção desse país no plano mundial sob as diferentes facetas, né? Se hoje nós somos os BRICS, ontem nós éramos parte dos subdesenvolvidos, né, os eternamente subdesenvolvidos, a ideia do exótico, as coisas que o João César já falou, eu brinco com ele, dizendo que ele tem um almanaque das vontades eruditas, que são ótimas para os encontros como a gente e fariam muito sucesso também nos salões do século XIX. Aquela que você fez sobre antropofagia também, como aquelas observações sobre como os brasileiros se veem, inclusive,
a si mesmo e se percebe. Mas, enfim, eu acho que o contexto da comparação é esse contexto mais amplo de como e de que modo também a literatura brasileira se coloca dentro dessa rede de intercâmbios, né, que é a República Mundial das Letras, que hoje está enriquecido, porque além das letras, entre a música, entre o cinema, entre a televisão, enfim, toda essa atual tendência das múltiplas formas de expressão que vão se combinando e vão se expandindo, além, obviamente, também de outras questões também que têm surgido com muita força recentemente, as questões de gênero, né, de identidade, enfim, uma situação que torna a questão da abordagem da literatura comparada cada vez mais interessante, cada vez mais complexa e cada vez mais difícil também. Então, aquele nosso esquema, cada qual começa a fazer uma apresentação inicial, depois a gente continua trocando as bolas. As perguntas, como vocês já sabem, devem ser feitas por escritos, entregue a algumas das nossas colegas que estão aí esperando, e aqui a gente procura agrupar e passar, então, para os debatedores. Então, começamos com a Mary. Por favor. Então, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer, como todos, Itaú Cultural, a Felipe, João César, Ricardo Taira, aos velhos e novos colegas que estão aqui e os que sempre me apoiaram, que estão na plateia, Causo, Clara Ju, vocês sabem quem são. Enfim, quando me escreveram, eu perguntei, eles sabem quem eu sou e o que eu faço? Será que está certo ou é um trote? Então, é com muito prazer que estou aqui para falar da minha área, dos meus interesses e de trocar ideias, porque, como a gente já viu, a oportunidade, nos interstícios desses debates, também a gente troca muita informação, e isso foi um grande prazer. A gente programou, inclusive, essas coisas bem tranquilas, tendo à tarde quase toda livre, para as pessoas poderem ter esse lado do intercâmbio próprio, conhecer, passearem pela cidade também, que, apesar de muito feia sob certos aspectos, é uma cidade fascinante. Eu adoro São Paulo, eu sou um paulistano por adoção. Isso, então, matar saudades da cidade das pessoas. Então, a minha área é ficção científica brasileira. Então, eu estou, por definição, na margem das margens, né? Língua portuguesa, barreira número 1. Literatura brasileira, a gente já discutiu. Literatura de entretenimento, ontem à noite ficou meio que, ou foi meio que chutada também. Então, vamos ver, o que é isso que eu estou fazendo? Eu dou aula de Machado de Assis, com o maior prazer. Eu dou aula de século XIX também. Então, eu também lido com a literatura do cânone, que a gente tanto falou também. Mas, enfim, dentro dos estudos culturais, cá estou eu, né? Porque a Academia Americana faz uma coisa bastante interessante. Eu tenho toda a liberdade de dar o que eu quero e, de certa forma, essa chave comparada com ficção científica tem muito sentido, né? Agora, eu me identifiquei com todos os professores, né, que dão aula de português no exterior, porque enfrentamos a mesma realidade, né, os poucos recursos, alunos menos preparados, pouco apoio dos colegas, e esse reconhecimento é importante aqui. Mas, enfim, a literatura em chave comparada. Minha formação é em literatura comparada, o bacharelado que eu fiz em espanhol e francês. Então, já venho desde 82 estudando, traçando um francês surrealista, Benjamin Perret, e a Rita, eu troquei e-mails com ela a respeito disso. Então, a trajetória é longa,
Mas, no caso voltando para o caso da literatura de gênero, policial, ficção científica, por que eu escolhi esses tópicos? Eu comecei com a literatura da ditadura das distopias, Chico Buarque, Herberto Salles e Brandão estavam nesse caminho protestando a ditadura. Mas eu descobri, por um livro de Braulio Tavares, o que é ficção científica, que tinha uma geração anterior, dos anos 60, incentivada pelo Gumercindo Rocha Doria, que está aqui conosco hoje. Então, ele incentivou Fausto Cunha, Diná Silveira de Queiroz, Rubens Teixeira Scavone, Antônio Olinto, entre outros, a escreverem ficção científica. E aí eu resolvi começar a pesquisar mais. E, a partir disso, que eu comecei a minha trajetória. Vamos pensar como as transformações de gênero num contexto brasileiro. Porque se pensa no Brasil como consumidor de tecnologia, não, assim, não sei se é a palavra inventor de tecnologias. Então, como essa iconografia, que de fato é associada com países mais desenvolvidos, como ela, né, se transforma nesse contexto, por exemplo, do Brasil. Isto é, o robô, a nave espacial, a Terra após a guerra nuclear. O que acontece no contexto brasileiro? Vamos tomar um exemplo bem concreto do robô. Todo mundo sabe que o robô, eu acho, vem da palavra tcheca, né, de escravo. Então, o escravo mecanizado é o robô. Como esse ícone da ficção científica se transforma aqui nesse contexto? Pensando na geração de 50, 60, nos Estados Unidos, Asimov tem o robô dele. O robô dele é meio neurótico, precisa de uma psiquiatra, não é confiável, pode surtar em qualquer momento, a gente não quer ter em casa, mas o robô brasileiro, Menino e o Robô, de Scavone, Zinga, o Robô, de André Carneiro, entre outros. Esses robôs, o Velho, de Clóvis Garcia, esses robôs são os robôs domésticos. Tem uma relação afetiva com a família. Então, já passou pelo Gilberto Freire. Então, temos esse tipo de transformação de um ícone. Bom, e por quê? É uma maneira de se lidar com a tecnologia, de certa forma. Agora, pensando em outros, eles herdarão a terra de Diná. É um exemplo também extraordinário. O que acontece? Eles herdarão a terra, invasão alienígena, guerra nuclear. A mulher, e também a guerra dos sexos, que é uma coisa que ela trata no conto. A jovem protagonista prefere se entregar ao alienígena. Ela se entrega em vez de viver com os homens da Terra. E isso lembra James Tiptree Jr., um conto dela, As Mulheres que os Homens Não Veem. Porque é preferível até se entregar, de certa forma. Por outro lado, você tem a guerra nuclear que aconteceu, o medo, a impotência, a imagem da mulher, ela é transformada numa árvore entrelaçada com o alienígena. Então, essa imagem do estático, de impotência, né, vegetal, dá a impressão, para mim, da impotência, talvez, de um país periférico que nada pode fazer durante a guerra, né, fria, por assim dizer.
Então, pulando talvez a ditadura para a imagem mais recente, vamos dizer, do ciborgue. O ciborgue é o ser, como muitos devem saber, que é orgânico, mas também cibernético. E um conto que eu gosto muito de Cid Fernandes, Julgamentos, é uma reescritura, vamos dizer, de Blade Runner, de certa forma, do Caçador dos Androides, Blade Runner. Mas o que acontece? A ciborgue, ela nasce nas favelas. Ela é deformada e, pela tecnologia, ela vira uma mulata do estilo de Jorge Amado. Mas isso parece um pouco cômico, de certa forma, mas o que ela faz? Ela quer ter filhos. E ela namora um detetive que está tentando descobrir quem está matando os ciborgues e os androides que tanto ameaçam o público em geral, que tem medo. E ele também é baleado e, afinal, ela quer casar e ter os filhos dele. Enquanto nos Estados Unidos, o ciborgue e o manifesto do ciborgue de Donna Haraway é o ser pós-gênero, é o ser que está além da família, das neuroses da família, é um ser independente da reprodução. Então, ver isso, como encarar isso, eu vejo isso como a incorporação da tecnologia, como o corpo social brasileiro tentando abraçar a tecnologia e uma participação maior nesse novo mundo da tecnologia. O que é muito diferente, para mim, do ciborgue no México, onde tem uma violência, uma invasão do corpo, tem a ver com drogas, tem a ver com mão de obra. Então, isso são apenas dois exemplos que talvez eu convido você a conhecer mais, mas a gente não entende o robô, o ciborgue, sem a vertente americana ou a vertente comparada. Então, eu acho, inclusive, o mundo está agora curioso de saber que tipo de ficção científica está se escrevendo no Brasil. E o Causo, que está aqui conosco também, me indicou um podcast de James Stratham, com Gary K. Wolfe, em que eles queriam saber os países do BRIC. A nossa ficção científica, vamos dizer, do Polo Norte, está sendo quase esgotada. Vamos ver o que têm para oferecer. E eles dizem, por que não temos mais? Como se a barreira de língua não existisse. E o Gary K. Wolfe gentilmente mencionou o meu livro, mas eu acho essa chave comparada interessante e eu espero trabalhar ainda mais com ela. Enfim, outra comparação que pode ser feita, um livro muito controvertido, de Monteiro Lobato, O Presidente Negro, que muita gente conhece, e se você não conhece, leia com cuidado, é de 1926, né? E tem a ideia de um presidente eleito legitimamente e esse presidente, pela armadilha da candidata branca e do candidato branco, eles fazem uma conspiração com a população negra, num processo de raios ômega, esteriliza a população negra americana para convocar novas eleições. O presidente negro é derrocado, morre, e se vê que é uma coisa bem racista, todo mundo reconhece, mas Monteiro Lobato achava que ia fazer sucesso nos Estados Unidos. Ele pensava desse modo da separação, porque ele estava lidando com questões que ele herdou, eu acho, do século anterior. Como colocar isso num contexto? Eu acho que vale a pena pensarmos em Black No More,
de George Schuyler, em que uma trama muito semelhante acontece. E tem um conto, The Menace, de David Keller, que também tem o mesmo enredo. Assim, vendo It Can't Happen Here, de Sinclair Lewis, que é sobre um golpe populista, que também, mais ou menos, o presidente negro termina com um golpe, porque o candidato branco assumiu o poder ao lado da candidata, e It Can't Happen Here, de Sinclair Lewis, é sobre um golpe populista nos Estados Unidos. Então, dentro de um contexto comparativo, a gente vê essas coisas. E, para encerrar, talvez um pouco, nesse sentido, a expectativa de ver autores brasileiros de ficção científica, as pessoas podem fazer... Tem Cosmos Latinos, que é uma antologia de contos em inglês, em tradução do espanhol e do português. 3 contos brasileiros constam: Jerônimo Monteiro, Braulio Tavares e André Carneiro estão aí. Mas eu gostaria de ver mais traduções de obras, porque agora eu pensei em me mudar de universidade e pensei em dar aula de ficção científica, mas não tinha nada em tradução que eu pudesse dar realmente fora dos livros que a gente discutiu do Avon. Aí eu disse, bom, eu vou ver as imagens do Brasil em ficção científica anglófona, e eu fiquei meio que horrorizada. Eu achava uma visão muito colonizadora, muito do exótico. Inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso, que vai sair na revista Science Fiction Studies, que realmente, se o Brasil não se representar por si mesmo, vai ser representado. E muitas vezes a gente sabe como isso é. Então, eu acho que o público tem uma enorme curiosidade, e a perspectiva comparativa vai ajudar, né, nessa compreensão, e vamos lá, nessa produção literária. Obrigada. Obrigado, Ber. Eu lia muito ficção científica na minha adolescência, inclusive os livros publicados pela GRD. Na verdade, tem alguns títulos não brasileiros que me marcaram muito. Aquele tinha um Cântico para Leibowitz, Sim, né, que é um clássico, né, além do Asimov, dessas coisas todas. Depois da discussão, na volta, eu queria que você abordasse um pouco também, você ir pensando se é que é pertinente, essa questão da ficção científica com o que chamam hoje de fantasia. Nós estamos cheios de zumbis, Dráculas, lobisomens e semelhantes, né? E fantasias distópicas também, né? De outros países, outras situações, outros momentos. Daí, um dos maiores sucessos editoriais internacionais, né, o Harry Potter, né, que inventa uma escola de feitiçaria num lugar qualquer, que supostamente da Inglaterra. Mas, enfim, isso a gente já deixa para a segunda etapa, se é que pode. Né, se é que vamos ter tempo. Mas, enfim, são coisas que me interessam, quer dizer, me despertam a curiosidade a respeito disso. Você tem mais autores brasileiros, alguns que você certamente conhece, né? O Márcio Souza, na Ordem do Dia, é um general da Força Aérea que pega fogo, né, por conta própria, tem combustão espontânea o tempo todo. Os discos voadores, essa história dos discos voadores. Mas, enfim, voltamos. Mário, e a Argentina? Como los hermanos se colocam aqui em relação às questões de literatura comparada vis-à-vis aos brasileiros? Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Também quero agradecer o convite de Itaú Cultural, de Felipe, aqui, de João, de Claudinei,
Estou muito contente de estar aqui com vocês. Eu achei muito interessante tanto o Encontro Conexões quanto o Encontros de Interrogação, né? Assim que tomara que essa proposta continue no tempo. Na verdade, eu tinha preparado uma reflexão um pouco diversa da que você colocou no início da mesa, né? Porque eu pensei a literatura brasileira em chave comparada, mas com outras disciplinas artísticas brasileiras, né? Ou seja, com as artes visuais, com o cinema, com a música. E a partir daí eu preparei Mas pequeno sinta-se à texto. vontade, Se você... essa história da bem? literatura comparada, ela cabe muita coisa. Tá. Pode... Bom, em primeiro lugar, eu queria contar um pouquinho como é a minha situação e a situação da literatura brasileira na Universidade de Buenos Aires, onde eu sou professor. Bom, eu dou aulas de literatura brasileira e portuguesa na Universidade de Buenos Aires, na carreira de letras. Na carreira de letras e em todas as carreiras de todas as universidades da Argentina, temos um sistema um pouco diferente das outras universidades estrangeiras, né? Lá temos um sistema de cátedra, né? Não de departamento. Então, eu trabalho na Cátedra de Literatura Brasileira e Portuguesa. E lá temos professores titulares e auxiliares, não? Professores auxiliares. E temos também aulas magistrales ou teóricas, como a gente chama, e também aulas práticas, não? Nas aulas práticas tem por finalidade, por objetivo, que o aluno esteja mais próximo do assistente, né? Então, nas aulas práticas temos grupos mais pequenos e nas aulas teóricas temos toda a turma, né? A cátedra leciona a literatura brasileira e portuguesa só uma vez por ano, um semestre. O semestre seguinte a gente faz um seminário interno, faz traduções, prepara a ementa do próximo ano. E temos como mais ou menos uns 200, 300 alunos por ano. Também é a única cátedra de literatura brasileira da Argentina, né? Isso é uma informação, acho que interessante, né? Agora, as cátedras de literaturas latino-americanas estão começando a colocar nas ementas literatura brasileira, mas isto está acontecendo faz muito pouco tempo, né? Bom, vou ler o texto que eu preparei. Na verdade, eu escrevi uma reflexão a partir da minha experiência pessoal, né? Os alunos argentinos manifestam um interesse inicial pelo Brasil e isso acontece porque a Argentina e o Brasil, eu acho, têm historicamente uma relação especial, diversa da relação que podem ter com o Chile, ou com o Uruguai ou com o México, não? O argentino tem uma memória afetiva do Brasil e os brasileiros, creio, tem uma memória cultural da Argentina. Para muitos argentinos, o Brasil foi e é um país muito generoso, né? Estou pensando, por exemplo, no poeta Néstor Perlonger, que morou aqui, que estudou aqui e que escreveu sua poesia, ou muita da sua poesia aqui. Estou pensando no artista plástico Leon Ferrari, que também morou aqui e produziu aqui. Estou pensando em Jorge Schwartz, que mora aqui e que atualmente é o diretor do Museu Lazar Segal.
Também é um país generoso porque acolheu muitos perseguidos políticos argentinos da ditadura, ainda que o próprio Brasil estivesse sob ditadura, né? E também a universidade brasileira é muito generosa com os estudantes argentinos e com os professores argentinos. E os argentinos também têm uma memória muito forte turística do Brasil, né? Porque, por exemplo, vou contar meu caso, né? A minha primeira viagem fora da Argentina foi para o Brasil, né? Para a praia, né? Então, para os argentinos adoram as praias brasileiras, né? Mas, além disso, o Brasil constitui muitas vezes uma educação sentimental para o brasileiro, né? Para o argentino, perdão. E, finalmente, o Brasil tem a música, né? Que, digamos, chega à Argentina não só pelos discos, pelos CDs, sino também pelos shows, né? Ou seja, a gente tem todo o tempo visitas de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, de Ney Matogrosso, de o Milton Nascimento. O próprio Vinícius de Moraes gravou um disco na Argentina, né? Então, o aluno que começa a estudar a literatura brasileira na Universidade de Buenos Aires, quase com certeza ele já conhece o Brasil, já viajou ao Brasil, já escutou Caetano Veloso, já leu alguma coisa do Brasil, né? Leu a Clarice, ou leu a Guimarães. Então, já vem com uma disposição muito positiva, né? Então, a tarefa nossa é capturar essa disposição. Bom, feita esta introdução, vou pensar a ideia de comparação ou de relação entre a literatura brasileira e outras artes a partir de 3 eixos. O primeiro eixo tem a ver com o resgate das próprias condições de desenvolvimento artístico brasileiro, ao menos desde o modernismo. O próprio marco do modernismo, a Semana de Arte Moderno, de fevereiro de 1922, foi um evento composto por disciplinas artísticas diversas, né? Artes plásticas, música, literatura, arquitetura. Elas conviveram durante vários dias e conviveram para se conhecer, para compartilhar uma sensibilidade próxima, né? O modernismo teve essa característica, um diálogo entre artistas diversos, né? Por exemplo, quando sabemos que foi a defesa da Anita Malfatti, uma artista plástica, feita pelo Mário de Andrade e pelo Osvaldo, o que deu a primeira conformação, o início ao modernismo, já aí podemos falar de entrecruzamentos, de diálogos, né? Poderíamos ainda acrescentar o grupo dos 5, né? Conformado por a Tarsila, a Anita, o Menotti del Picchia, Osvaldo e Mário de Andrade. As relações entre a pintura da Tarsila e o movimento antropófago de Osvaldo, né? Lembremos que a Tarsila tem uma pintura chamada O Antropófago, que ilustra o manifesto de Osvaldo. Uma situação semelhante acontece nos anos 50, né? com o concretismo, tanto o paulista quanto o carioca. No concretismo carioca, tivemos o poeta Ferreira Goulart, né? Junto a Hélio Oiticica. Eles fizeram o poema Enterrado.
E também o Ferreira Goulart, estive muito próximo da Lixa Clark, da Lixa Pape, e no concretismo paulista... Mário, ele vai ajustar o teu microfone, Sim. que está dando uma interferência lá. E no concretismo paulista temos os irmãos Campos e o Décio Pignatari, muito próximos dos artistas plásticos concretos paulistas, né? Esse entrecruzamento, esse diálogo é ainda mais intenso nos anos 60 e 70, né? Com o tropicalismo, com as relações entre Elio Itisica e Haroldo de Campos, com, por exemplo, a publicação de uma revista chamada Navilouca, foi como um marco bem importante, né? Porque essa publicação congregou a cineastas, a artistas plásticos e a poetas, né? Então, eu chamaria esse eixo de cultural o histórico, né? O sincrônico ainda, né? Porque ele procura ensinar a literatura brasileira tentando reproduzir suas práticas e seus diálogos com as outras artes. Eu acho que para compreender melhor o modernismo brasileiro, literário brasileiro, é preciso dialogar essa literatura com as produções de Tarsila, ou de Cavalcanti, ou de Anita Malfatti, entre outros, né? Eu penso que para ensinar a poesia concreta é interessante convocar as artes plásticas concretas, ou ainda a arquitetura de Lúcio Costa ou Oscar Niemeyer. E que para ensinar a jovem poesia brasileira dos anos 70, para ensinar Chacao, Anacé ou Ali Salomão, é interessante pensar na obra de Antônio Manuel, ou de Elio Itisica, ou de Lixa Clark. O segundo eixo que eu queria propor, eu chamei um pouco pretensiosamente o eixo das iluminações. Vou dar um exemplo. Na cátedra ensinamos os sertões. E quando ensinamos os sertões, projetamos o filme de Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Porque além de que Glauber Rocha esteja conversando com Euclides, o filme ilumina de outra maneira os sertões. O filme sublinha a potência revolucionária daqueles sertanejos. O filme sublinha o enfrentamento entre o Estado brasileiro e essa comunidade que foi Canudos, né? Outro exemplo que agora eu posso lhes propor é colocar a literatura da Clarice dos anos 70, Água Viva, Sopros de Vida, fazendo uma comparação ou uma relação com as últimas produções da Lixa Clark, né? Aquelas que ela faz em Paris, não? A baba antropofágica e tal, e as experimentações terapêuticas que ela começa a fazer no Rio de Janeiro quando ela volta. O eixo das iluminações, o que procura é produzir uma montagem entre um texto literário e uma produção artística. Pode ser uma montagem sincrônica ou pode ser uma montagem diacrônica. Podemos dizer que uma tentativa benjaminiana
para produzir uma colisão e uma nova interpretação do texto. E o terceiro eixo está quase por fora da literatura brasileira, porque eu acho que seria interessante que todas as literaturas tentaram fazer isso, né? O terceiro eixo procura oferecer ao aluno não só ferramentas da crítica literária, mas também ferramentas ou a gramática básica para que eles possam ler um filme, para que eles possam ler uma pintura, para que eles possam ler uma canção, né? E eu acho que é interessante que os alunos de literatura possam ter essas ferramentas que pertencem a outras áreas da crítica, porque, na verdade, no presente, as artes estão cada vez mais se misturando, né? Então, eu acho que ficar só na literatura, ficar só com ferramentas da literatura, já começa a ser até um problema, né? Eu acho também que não acredito tanto em fazer comparações de tipo ilustrativo, né? Por exemplo, se a gente decide ensinar Macunaíma, é muito provável que a gente não projete o filme Macunaíma. Não porque considere que a adaptação desse filme seja ruim, né? Porque, na verdade, nesse caso específico, a adaptação é muito boa, né? Se a gente ensina Vidas Secas, é muito provável que a gente não projete o filme de Nelson Pereira dos Santos, Vidas Secas. Embora esse filme seja uma adaptação que eu acho muito bela, né? Mas talvez se a gente ensinar a Vidas Secas, provavelmente a gente projetaria também o filme de Glauber Rocha, né? E essa decisão é porque se a gente projeta uma adaptação fílmica do romance ou do conto, é muito provável que os alunos comecem a fazer comparações do tipo: eu gostei mais do romance que do filme, e outros alunos começam a dizer: não, eu gostei muito mais do filme que do romance, né? E aí a coisa começa a ser mais uma competência, uma competição que uma verdadeira reflexão, né, sobre a questão. Dito isto, eu eu acho que é possível fazer comparações entre um romance, um conto e adaptação cinematográfica, mas eu acho que essas comparações não devem ser feitas na cátedra de literatura brasileira. Talvez podem ser feitas numa cátedra que estude os modos de representação ou as especificidades das linguagens artísticas, né? Mas numa ementa de literatura brasileira, eu acho melhor que a ilustração de um texto literário seja feito, no caso que a gente decida fazer isso, seja feito por um filme que não seja uma adaptação. Bom, para ir fechando,
eu acho que respeito do primeiro eixo, o eixo histórico e sincrônico, o Brasil é um país muito especial, né? Porque aqui tanto a literatura quanto as artes no século XX se desenvolveram em diálogo, né? Temos muitos exemplos desse diálogo, né? Já o eixo das iluminações é bem mais difícil de obter, não? De fazer, porque às vezes a gente tenta fazer essa montagem e, bom, não dá certo. Bom, eu acho que eu vou deixar por aqui. Bom. Eu acho que você abordou algumas questões que são realmente bem interessantes, desses processos, não apenas de diálogo entre as diferentes formas de arte, mas até mesmo, digamos assim, uma transmutação formal que vai passando, por exemplo, do texto literário até o cinema ou até outras coisas. Uma vez aqui no Itaú Cultural nós fizemos foi um programa que só aconteceu uma vez, mas foi uma experiência muito interessante. O Claudinei bolou uma coisa que era o seguinte: ele vive bolando essas coisas, às vezes repetem, como é o caso do Conexões e dos Icones de Interrogação. Outras vezes fico só num exemplar. Era a ideia de pegar um texto literário, havia uma série de contos que haviam sido escolhidos, mas também as pessoas que se candidataram, os grupos que se candidataram, podiam produzir um texto literário. Texto curto. A partir desse texto, iam fazer um roteiro de um programa de rádio, que tinha que ser apresentado como roteiro de programa de rádio. E, finalmente, produzir esse programa de rádio. Quer dizer, você tinha o texto literário original, o texto da forma do roteiro e, finalmente, o produto completamente diferente, que era o programa de rádio curtinho da história. E foi muito interessante, inclusive porque teve um caso, o mesmo conto, não me lembro qual era, foi utilizado por dois grupos diferentes e os resultados eram completamente diferentes. Completamente diferentes. A abordagem, a maneira como do conto virou o roteiro e como virou, no final das contas, o programa de rádio. Eu acho que você tem razão, realmente, aqui a vida cultural brasileira, principalmente nesses aspectos mais modernos, os concretistas, a influência do tropicalismo, ela tem muitas dessas imbricações, essas inter-relações que são muito produtivas na maioria das vezes, né? Mas passemos, então, aqui ao nosso professor João César, né? Como é que ele vai amarrar aqui o nosso... Tentar. Bom, boa tarde para todos. Certamente o Claudinei dirá palavras de encerramento, mas eu quero apenas reiterar o que o Felipe Lindoso disse no princípio. Este já é o 5º encontro e, de fato, eu tenho a impressão, é sempre difícil dizer ou mais, mas eu aprendi muitíssimo com as reflexões que os participantes propuseram. Eu acho que foi certamente um dos nossos encontros mais produtivos em termos de novas ideias para futuras reflexões. E acho que digo isso em nome do Felipe e da nossa pesquisadora-chefe, a Rita Palmeira, que tem uma posição invejável, que todos desejam. Ela é pesquisadora-chefe de si mesma. O que eu vou apresentar em 2 partes, na verdade, não é, especialmente na primeira parte, uma reflexão pessoal. É, de fato, uma tentativa de sintetizar ou sistematizar para a nossa reflexão os resultados extraídos do banco de dados, banco este composto pelo processamento dos 236 questionários que nós já temos no momento. Portanto, é menos uma reflexão de caráter pessoal e muito mais um levantamento mais sistemático que nós todos, o Felipe, a Rita, eu e o Claudinei, temos realizado ao longo desses 5 anos. Imaginemos, então, como uma espécie de síntese de até onde nós chegamos para pensar nos próximos passos. Eu vou destacar, então, 4 pontos iniciais. E repito, e não direi mais, mas é importante que isso fique bem claro,
que esses pontos não são resultado de uma reflexão abstrata, eles são, de fato, o resultado da análise dos 236 questionários respondidos até agora. Parece possível delinear 4 pontos principais que conformariam um núcleo ou abririam um horizonte novo para configurar os estudos de literatura brasileira no exterior. O primeiro ponto, e isso ficou bastante claro com a reflexão do Mário Câmara, é a ampliação do conceito de literatura, com a finalidade de abranger manifestações da cultura audiovisual e digital. E já digo de imediato que uma decisão estratégica do projeto Conexões, decisão tomada desde o primeiro encontro, ou a partir do primeiro encontro, a partir do diálogo que tivemos com os pesquisadores no primeiro encontro, é que para o projeto, para um projeto estratégico que pretende mapear, então, formas de estudo, modos de difusão e a percepção da literatura brasileira no exterior, que nós deveríamos adotar uma postura antropológica. Ou seja, não nos caberia, a mim, ao Felipe, a Rita, ao Claudinei, definir o que seria o conceito de literatura, não nos caberia propor princípios normativos do que seria literatura, mas, a partir dos questionários respondidos, tentar compor um painel, um mosaico das concepções distintas de literatura dos participantes do projeto. Então, o nosso conceito de literatura, deliberadamente, não é normativo, ele é derivado do trabalho e da reflexão e da experiência dos mapeados. Primeiro ponto, então, o que se percebe muito claramente nos questionários é uma ampliação do conceito de literatura que pretende promover um diálogo intersemiótico, que foi motivo da bela reflexão do Mário Câmara agora, a partir das ideias de iluminações, montagem. E qual era a primeira ideia, Mário? O primeiro conceito? Eixo cultural. O próprio caráter interdisciplinar do modernismo brasileiro. O segundo ponto, que pode ser derivado dos questionários, é a força cada vez maior do conceito de cultura, portanto, mais amplo que o de literatura, como elemento aglutinador de diversas pesquisas. E depois eu vou, a partir dos próprios questionários, citá-los e especificar cada ponto. O terceiro ponto é uma tendência que é forte, sobretudo nos Estados Unidos, mas que também se verifica na Europa e na América Latina. E essa tendência foi brilhantemente exposta pela Elizabeth Guinaway na sua palestra. É uma tendência à valorização dos estudos comparativos, o que tem permitido a criação de um perfil mais completo de latino-americanista e não de brasilianista tout court, como o conceito era compreendido nos anos 70. Eu vou tratar disto no quarto ponto, que precisamente, talvez essa seja uma das contribuições mais importantes e originais do projeto, portanto, não nossa individualmente, mas do resultado do projeto, é a necessidade imperiosa de rever o conceito de brasilianista. Vejamos, então, brevemente cada um desses pontos. No que se refere à ampliação do conceito de literatura, eu praticamente não preciso dizer muito mais, porque a reflexão do Mário Câmara foi bastante clara, e se trata mesmo disto, da necessidade, na circunstância contemporânea, ou do desejo, na circunstância contemporânea, de estimular cada vez mais um diálogo intersemiótico, em que o pesquisador não se limita ou não se cinge à literatura compreendida tradicionalmente como alta literatura ou como a eterna busca da literariedade, e um diálogo cada vez maior entre a literatura e outras formas de expressão artística. Vejamos alguns exemplos extraídos do nosso banco de dados. Por exemplo, a Florência Garramunho, da Universidade de San Andrés, possui um projeto cujo título já esclarece o alcance do que estamos dizendo. O projeto se chama Literatura em um Campo Extendido. E, precisamente, a ampliação do conceito de literatura é uma marca da maior parte, eu diria quase que da totalidade, por enquanto, dos 236 questionários respondidos. Eu tenho aqui anotado, isso é uma prova, Elizabeth, que nós sabemos quem você é, eu tenho aqui anotado, Mary Elizabeth Guinaway, da Universidade da Flórida, Gainesville, estuda ficção científica produzida no Brasil, assim como sua recepção no mundo de língua inglesa em chave comparada. Então, nós sabemos quem você é. O Charles Perrone, da mesma universidade, além de ser um dos mais importantes especialistas norte-americanos da junção caracteristicamente brasileira de letra, música popular e poesia, no momento tem um projeto que o projeto pretende estudar o gênero da crônica, de Machado de Assis até os blogueiros de hoje em dia.
A Sônia Roncador, da Universidade do Texas, em Austin, tem estudado e já tem publicado as narrativas de empregadas domésticas e de prisioneiras do Brasil contemporâneo. O Mark Sabine, da Universidade de Nottingham, pesquisa especialmente a música popular brasileira e tem uma ênfase na leitura da obra do Cazuza em comparação com poetas ingleses. Então, os exemplos são inúmeros e vocês podem, consultando o nosso banco de dados, vê-los. Só quero apontar essa direção que nós já podemos anunciar a partir desses 236 questionários. Eu prometo que eu não falo mais o número dos questionários que nós já temos. O problema não são que são 236, como eu falei antes. É que nosso objetivo é chegar aos 1000 e nós precisamos da ajuda de todos vocês. Mas essa é uma tendência que está presente quase na totalidade das respostas que nós recebemos dos nossos mapeados. E essa comparação pode ser tornada ainda mais cristalina a partir de um texto que para nós foi muito inspirador. Quem o descobriu foi o Claudinei Ferreira. É um texto de 1977, pioneiro nesse tipo de mapeamento, realizado pelo Roberto Reis, que foi um professor de literatura brasileira que realizou um percurso que hoje é bastante comum, mas ele foi um dos primeiros, fez doutorado na Universidade Federal Fluminense com um belíssimo ensaio sobre o autoritarismo no romance brasileiro, fez uma brilhante carreira nos Estados Unidos e morreu muito jovem. Em 1977, o Roberto Reis realizou um questionário que era composto por 4 perguntas. E esse questionário foi enviado, isso é bastante revelador, a 8 professores que trabalhavam prioritariamente com literatura brasileira. 7 norte-americanos, 1 brasileiro. Nós veremos a modificação fundamental deste dado em breve. A pergunta central, o eixo do questionário do Roberto Reis, revela a distância em relação ao mundo que vivemos hoje, entre 1977 e 2012. A pergunta que articulava o questionário, o levantamento do Roberto Reis, era a seguinte. Primeira pergunta. O ensino de teoria no curso de letras. Sua importância. A crítica literária deve ou não ter uma base teórica? A própria possibilidade de imaginar que nós teríamos hoje, em 2012, principiado Conexões com esta pergunta já revela a distância, e que a distância e as modificações do estudo de literatura brasileira no exterior nas últimas 4 décadas. Este importantíssimo texto do Roberto Reis pode ser consultado no blog do nosso projeto, na seção de biblioteca. Ora, essa diferença nos conduz a outro passo. É o segundo ponto. É a centralidade do conceito de cultura que pode ser depreendida dos questionários que já foram respondidos. E isto não se refere apenas, isso é muito importante, não se refere apenas à hegemonia contemporânea dos chamados cultural studies, os estudos culturais. Rigorosamente não. Quer dizer, o que se trata, de fato, muito mais do que uma hegemonia de uma corrente específica, é uma compreensão da necessidade de ler e entender a literatura num contexto mais amplo, tanto cultural quanto intersemiótico. Por exemplo, o Roberto Vecchi, da Universidade de Bolonha, tem um projeto de pesquisa que ele assim define os seus interesses. O pensamento brasileiro, política, história, cinema, de modo geral, a própria reflexão metacultural. Quer dizer, a própria formulação do projeto revela esta ampliação, mas a literatura segue sendo um ponto muito importante para o Roberto Vecchi no que se refere a uma reflexão metacultural. O Horst Nitschak, da Universidade do Chile, da Universidade do Chile, em Santiago do Chile, dedica uma parte das suas pesquisas ao cruzamento entre música, cinema, artes plásticas e literatura, em alguma medida em diálogo, numa espécie de diálogo com a perspectiva do Mário Câmara. E uma das finalidades do nosso projeto, não sei se o Mário Câmara conhece o trabalho do Horst Nitschak, da Universidade do Chile, em Santiago. Se não conhece, deveria contactá-lo. Há muitas afinidades entre o que você refletiu e o trabalho que ele realiza. O Gustavo Sorá, da Universidade Nacional de La Plata, em Córdoba, que é um antropólogo de formação, produziu uma obra que é uma obra de referência sobre as trocas interculturais e que foi muito importante no início da formulação do nosso projeto. E certamente vocês conhecem o trabalho, é Traduzir el Brasil. E precisamente é um estudo antropológico das formas de trocas culturais.
Mas talvez nenhuma resposta seja mais eloquente que a resposta do nosso querido Ettore, que definindo o seu projeto como um todo, assim disse. Quer dizer, o que o interessa, o que o preocupa, ele disse o Ettore, é tudo aquilo que entra no âmbito da formação e do processo de identificação da cultura brasileira, da gastronomia até a música, passando pela religião e pelos fenômenos ligados à imigração. Ou seja, eu creio que este exemplo é bastante sintomático, mas para concluir este ponto, ou seja, a centralidade do conceito de cultura, não apenas como cultural studies, mas cultura num sentido mais antropológico, a própria resposta do Gustavo Sorá ao questionário. Dizia o Gustavo Sorá, digamos que é imprescindível não reduzir o objetivo a um problema literário, senão ampliá-lo ao problema da cultura em geral, da economia e política que supõe. Agora, é muito importante que nós não nos confundamos aqui e, sobretudo, que não nos tornemos apocalípticos. O que pode acontecer numa leitura muito rápida de um dado do questionário, que nos deu algum trabalho de interpretação, e nós temos uma hipótese, e vejamos o que lhes parecerá a hipótese. É que, se você consulta um tópico do banco de dados, que é o tema preferencial de pesquisa, nós temos as seguintes respostas. Em primeiro lugar, cinema, 91 respostas. Em segundo lugar, música popular, 55 respostas. Em terceiro lugar, cultura brasileira, 49 respostas. 49 indicações. Em quarto lugar, artes plásticas, 44. Em quinto lugar, criação literária, 43. Em sétimo lugar, ficção em geral. Em 11º lugar, poesia brasileira em geral. Ora, isso poderia parecer, numa leitura apressada desses dados, poderia parecer, então, que do que se trata, na verdade, é não de uma marginalização, mas praticamente do abandono dos estudos de literatura brasileira no exterior. Assim, o Conexões seria, ao mesmo tempo, o primeiro e o último levantamento, porque, mais do que um levantamento, seria uma espécie de obituário involuntário. Não se trata disso, isso é muito importante. E, nesse caso aqui, o trabalho, por exemplo, do Peter Schulze, como ele expôs, esclarece de maneira clara que não é disso que se trata. Porque, se o tema prioritário pode ser A, B ou C, isto não quer dizer que nas respostas A, B e C, que não são necessariamente literatura, isto não quer dizer que a literatura não esteja presente nos itens A, B e C, como Peter Schulze revelou, como todos os questionários revelam. Ou seja, isso é outro ponto importante, e eu vou passar agora para o terceiro ponto. Ou seja, não se trata de lamentar um possível eclipse dos estudos literários. Na verdade, há uma potência para que seja, na verdade, o contrário. Ou, pelo menos, potencialmente pode haver algo de muito produtivo neste dado, em aparência desconcertante. É que, cada vez mais, a literatura é colocada em diálogo com contextos culturais alternativos e a literatura é colocada em diálogo com outras artes. Assim, não se trata, em nenhuma circunstância, de um abandono puro e simples, mas do que se trata é da criação real de uma forma diferente de compreender os estudos literários. É disto, na verdade, que, segundo a nossa hipótese, é disto o que se trata. Isto nos conduz ao terceiro ponto, que, de novo, foi expresso por praticamente todos que aqui falaram e foi claramente expresso na reflexão do Mário Câmara. É que, cada vez mais, se no passado o brasilianista, e eu verei isso no último ponto, se no passado o brasilianista era um estrangeiro que se dedicava ao estudo do Brasil em diversas disciplinas, se essa era a definição característica do brasilianista, nós precisamos hoje em dia renovar a nossa compreensão do que faz um brasilianista. Porque, na verdade, eu vou citar de novo a Mary Elizabeth Guinaway. No seu questionário, ela explicou como começou a pesquisar literatura brasileira. E eu destaco a Elizabeth porque é paradigmático de muitas respostas dos questionários. Ela disse: eu estudava literatura latino-americana, hispano-americana, na verdade, e comecei a estudar a língua e a política do Brasil no 3º ano do curso de graduação. E, felizmente, não parou até agora. O Ross Forman, da Universidade Nacional de Singapura, ele desenvolve, no momento, um projeto de pesquisa que revela, na verdade, a sua formação. O projeto é
ligações entre o Brasil e o Reino Unido durante o século XIX, literatura e cinema. No caso do Ross Forman, a literatura e o cinema do Reino Unido, na passagem do 19 para o 20, é, de fato, o núcleo central do seu trabalho. Mas a literatura brasileira desempenha um papel fundamental do ponto de vista comparativo. E este é um caso que é cada vez mais frequente, este exemplo. Por exemplo, o Pedro Meira Monteiro, da Universidade de Princeton, que aqui está, possui um projeto que contrasta as expressões culturais e literárias do Brasil e da Argentina. O Pablo Roca, da Universidade da República, em Montevidéu, embora ele não trabalhe com a literatura brasileira de maneira principal, não é o seu, digamos, a sua especialidade, cada vez mais a literatura brasileira é uma fonte fundamental comparativa no seu trabalho de pesquisa. E, por exemplo, o doutorado que ele defendeu, orientado pelo Jorge Schwartz, na USP, tem o seguinte título: Ángel Rama, Emir Rodríguez Monegal e El Brasil, Dos caras de um projeto latino-americano. E é uma tentativa de reconstruir um projeto crítico muito importante, que foi um projeto crítico do Ángel Rama com o Antônio Cândido, que pretendia, em alguma medida, refletir o conjunto da experiência latino-americana a partir do conceito do Antônio Cândido de sistema literário. E no momento ele tem um projeto de pesquisa que é o seguinte, e que já rendeu um fruto muito importante que eu citaria no final, que é o problema da tradução de Machado de Assis, Lima Barreto e outros escritores da virada dos séculos XIX e XX, o diálogo cultural entre o Brasil e o Rio da Prata. Eu poderia citar de novo muitos outros exemplos, vocês poderão encontrar no nosso banco de dados esses projetos discriminados. O ponto importante para mencionar, e com isso nós poderemos revisitar o conceito de brasilianista, talvez com uma surpresa, é, a ampliação do conceito de literatura, de modo a abarcar, num diálogo intersemiótico, outras formas de expressão. A hegemonia do conceito de cultura, que não se reduz, é muito importante dizê-lo, não se reduz à corrente dos cultural studies, mas sim a uma concepção antropológica de cultura, e a literatura como uma forma privilegiada, mas não exclusiva, de compreensão dessa cultura. E essa tendência crescente da criação de um perfil mais completo de um latino-americanista, e nesse perfil os estudos de literatura brasileira são muito importantes, mesmo quando não sejam o estudo principal. Isso nos conduz a uma necessidade, e se ela for correta, se de fato ela representar uma boa síntese do que nós fizemos até agora, essa sim seria uma contribuição importante do nosso projeto e que todos juntos podemos tentar desenvolver. É que então nós precisamos com urgência rever o conceito tradicional de brasilianista, conceito que ainda hoje é o conceito que nós adotamos. Ora, como vocês sabem, a palavra, a noção de brasilianista foi cunhada em 1969 por Francisco de Assis Barbosa, no prefácio ao livro do brasilianista mais célebre, até muito pouco tempo, que era o Thomas Skidmore. Então, no prefácio de Brasil, de Getúlio a Castelo, o Francisco de Assis Barbosa cunhou a expressão brasilianista para designar o trabalho que o Skidmore e outras pessoas faziam. Ora, a Fernanda Peixoto Massi, que é uma antropóloga que estuda de maneira muito importante essas trocas culturais, num artigo que é um artigo-chave para isso, que se chama Brasilianismos, Brazilianists e Discursos Brasileiros, de 1990, chamava a atenção que o termo ainda não fazia parte de nenhum dicionário, mas já faz. O termo brasilianista já está dicionarizado na última versão do OAS, e assim está definido o termo. Estudo de ou especialização em temas brasileiros, especialmente por parte de estrangeiros. Ora, vocês se recordarão que em 1977, quando Roberto Reis fez o primeiro levantamento do gênero, que nós estamos tentando levar adiante, eram 7 norte-americanos para 1 brasileiro. Essa era a proporção que, de fato, permitia esta definição. Definição que tinha uma contrapartida, que era uma contrapartida política. O termo brasilianista ainda hoje carrega consigo um tom pejorativo. No Encontro da Brasa, o Felipe e a Rita vão lembrar, no Encontro da Brasa, quando nós apresentamos uma primeira reflexão sobre a modificação do conceito de brasilianista, o Moacir Scliar, de maneira muito apropriada, pediu a palavra e recordou
que nos anos 70 o termo brasilianista era pejorativo e sugeria, no limite, uma certa associação desses pesquisadores norte-americanos com interesses escusos, com interesses políticos escusos. E, de fato, vejam o que diz um artigo da Veja de 1975, quando foi lançado a História Geral da Civilização Brasileira, organizada pelo Sérgio Buarque de Holanda. Houve uma surpresa por parte do articulista da Veja, porque havia muitos estrangeiros escrevendo sobre História Geral da Civilização Brasileira. Mas o jornalista terminava a matéria dizendo assim, e é muito sintomático o que ele diz: para orgulho nacional, resta, pelo menos, a satisfação de que as melhores partes do Brasil republicano não foram escritas pelos estrangeiros. Então, a noção de brasilianista, de fato, carregava consigo esse traço pejorativo, e esse traço pejorativo era um pouco uma certa, para utilizar os exemplos da Elizabeth Ginway, é como se fosse uma invasão estrangeira. Uma invasão estrangeira aos arquivos brasileiros. Exatamente, é literalmente uma invasão alienígena. Ora, vejamos então um dado que, ao vê-lo pela primeira vez, nós todos do projeto nos surpreendemos. Não o dado primeiro, o segundo. O primeiro é compreensível. Vejamos o local de atuação dos mapeados. Eu vou citar apenas uns 5 ou 6 primeiros países. A relação completa está no blog. 90 dos nossos mapeados se encontram nos Estados Unidos. 17 na França. 15 no México. 14 na Alemanha. 13 na Inglaterra. 13 na Itália. 13 no Brasil. Não se surpreendam, são tradutores estrangeiros, como a Ellison Tracking, que vivem e residem no Brasil há muito tempo. 8 na Argentina. Como diria o Felipe Lindoso, o Álvaro e o Mário têm que ajudar a aumentar esse número. Então, isso não surpreende. Essa proporção, de fato, sempre foi uma proporção dominante. E compreende-se também o receio ou o caráter pejorativo político dos brasilianistas, porque realmente o latino-americanismo na Universidade Americana, na segunda metade do século XX, é um fruto da Revolução Cubana de 1959, quando na famosa Area Studies, nos estudos regionais, então começou-se a oferecer muitas verbas para os estudos latino-americanos. E no livro do Thomas Skidmore, ele explica a razão pela qual ele começou a estudar o Brasil. Ele, na verdade, era especialista em história alemã, e havia muitas verbas, mas havia uma abundância de verbas para quem desejasse estudar Latinoamérica, América Latina. Claro, em função do receio das guerrilhas, das ditaduras militares, houve um grande afluxo de verbas para os estudos latino-americanos. E o Thomas Skidmore havia pensado em estudar, claro, espanhol, que era, na época, ainda como hoje, mais prestigioso, mas decidiu estudar Brasil, porque o curso de espanhol começava às 7 horas da manhã. E às 7 horas da manhã não se pode aprender língua alguma. E o curso de língua portuguesa começava muito mais tarde, então era, digamos, mais convidativo. Não era um horário algo pastoril. Isso faz parte das butadas eruditas que o Felipe mencionou. Vimos, então, que em 1977, no questionário do Roberto Reis, 7 norte-americanos para 1 brasileiro. Ora, vejamos, então, nos nossos mapeados, o local de nascimento. Em primeiro lugar, com 65 mapeados, para concurso agora, não é assim? Em primeiro lugar, com 65 mapeados, são brasileiros. Isso é um dado absolutamente novo. É um dado da última década, é um dado muito importante para este projeto como um todo, que tem consequências que não são pequenas. Em segundo lugar, norte-americanos, 41 mapeados. 17 alemães, 14 mexicanos, 13 italianos, 12 argentinos. 12 argentinos. O que quer dizer que há 4 argentinos... 4 fora. Exatamente. 4 argentinos fora da Argentina, Isso. dando aula sobre literatura brasileira. Isso. 9 espanhóis, 9 franceses, etc. Esse dado é fundamental, porque, então, a entrada do dicionário precisa ser alterada. Mas não apenas a entrada do dicionário, esse é o ponto mais importante. A nossa percepção sobre quem é e o que faz e como reflete o brasilianista precisa ser modificada profundamente. Porque, então, é claro que, hoje em dia,
o brasilianista bem pode ser, ou, na maior parte das vezes, é um brasileiro radicado no exterior. E há, nos últimos 5 anos, uma modificação ainda mais interessante, porque se o primeiro movimento era o movimento do Roberto Reis, que teve toda a sua formação no Brasil, e depois de formado começa a carreira nos Estados Unidos, se esse movimento foi, por exemplo, o movimento dos que se encontram aqui, do Pedro Meira Monteiro, já não foi o movimento, por exemplo, do José Luiz Passos, que fez doutorado fez doutorado na UCLA, orientado pelo Randall Johnson, começou carreira em Berkeley, como professor em Berkeley, orientou pelo menos 2 teses que eu conheço e que são muito importantes, da Valéria Costa e Silva sobre o conceito de modernidade em Gilberto Freire e do Alfredo César de Mello, que hoje em dia é professor na Universidade de Chicago, e o Alfredo César de Mello, assim como o Bruno Carvalho, que atualmente está na Universidade de Princeton, são então a novíssima geração dos brasilianistas, porque eles já fizeram doutorado em importantes instituições universitárias norte-americanas, tendo como orientadores brasileiros, que ou se formaram no Brasil ou foram para os Estados Unidos já formados intelectual e espiritualmente no Brasil. Ou seja, é literalmente um mundo novo, este mundo atual do brasilianismo. O mais interessante, então, e com isso eu principio a encerrar esta síntese reflexiva para o nosso diálogo comum, o mais interessante, então, é que, em alguma medida, portanto, esta nova feição do brasilianista, este novo perfil dos brasilianistas, é o perfil da própria gênese da cultura brasileira. Porque a lírica do exílio, se nós desejarmos chamá-la assim, a dialética entre o lá e o cá, a dialética de quem está distante e por isso reflete mais agudamente sobre a realidade brasileira, que está na origem da Canção do Exílio do Gonçalves Dias, que está na origem do melhor do ensaísmo brasileiro. Sérgio Buarque de Holanda pensando as raízes do Brasil na sua estada na Alemanha. Gilberto Freire começando a escrever sobre a Casagrande Senzala num curso dado na Universidade de Stanford. Oswaldo de Andrade, como dizia o Paulo Prado, que na Place de Clichy descobriu que o Brasil existe e voltou correndo para ver se estava certo, que é a famosa frase do Paulo Prado. É realmente notável a modificação, porque se nos anos 70 e nos anos 80 o brasilianista era visto de maneira pejorativa porque era esta invasão alienígena, com esta modificação fundamental que ocorre hoje em dia, o brasilianista, pelo contrário, ele dá as mãos para a própria forma característica da reflexão inicial do ensaísmo e da cultura brasileira. É como, diria o Manuel Antônio de Almeida, aqui os extremos se tocam, de fato. Isso tem consequências importantes. Essas consequências eu vou apenas enunciar como hipóteses. Eu tinha uma segunda parte na qual eu gostaria de trabalhar com alguns momentos em que a literatura brasileira exerceu, em relação a alguns países, especialmente aos países africanos de língua portuguesa, teve uma presença fundamental na formação dessas literaturas, mas passaria muito do tempo se eu o fizesse. Se for o caso, fica para o diálogo ou para um próximo encontro. Eu acho que há 3 possibilidades, pelo menos, para pensar o que ocorre a partir desta modificação do conceito da postura e da produção do brasilianista. É que, então, o brasilianista ele deixa de ser alguém que apenas difunde ou divulga a cultura brasileira. O brasilianista ativamente passa a ser alguém que produz um conhecimento de fronteira. Como diria o Clifford Geertz, alguém que esteve lá e que, quando volta aqui, escreve. E precisamente escreve a partir dessa oscilação de perspectivas. O que quer dizer uma retomada dessa tradição da lírica do exílio. E talvez esta seja uma razão, mas essas são hipóteses que não são derivadas dos questionários. São hipóteses para que nós pensemos juntos. Isso talvez ajude a compreender 2 lados muito interessantes da mesma moeda. É um investimento cada vez maior nos estudos de literatura brasileira no exterior, da apropriação da literatura brasileira contemporânea. Me pareceu notável a reflexão, aliás, um texto belíssimo, o texto do José Luiz Passos, e a reflexão que ele desenvolveu a partir de uma necessidade. Segundo ele, a cada 5 anos ele oferece um curso de literatura brasileira contemporânea. Este é um movimento cada vez mais comum em todos os locais onde a literatura brasileira é estudada. Por exemplo, na Argentina, há um importante movimento de tradução de literatura brasileira e há uma ênfase muito importante na literatura brasileira contemporânea.
Na coleção levada adiante pelo Frank Souza, como vocês perceberam, há uma ênfase na literatura brasileira contemporânea, o que não implica um esquecimento dos clássicos, mas há uma ênfase na literatura brasileira contemporânea. Eu me pergunto se isso não se relaciona a esse novo perfil do brasilianista. Há um Pedro Mira Monteiro, um José Luiz Passos, um Alfredo César de Mello, um Bruno Carvalho, há tantos outros que tiveram sua formação aqui e que, uma vez estando nos Estados Unidos, tem uma percepção que em nada é a percepção típica dos anos 50 e 60, uma percepção exotizante, em nada. É uma percepção comparativa, é uma percepção que produz um conhecimento, para encerrar, um conhecimento de fronteira. Se essas hipóteses parecerem viáveis, se essa síntese dos questionários respondidos até agora for útil, então creio que nós poderíamos dizer que nós já possuímos uma massa crítica considerável no nosso projeto e que todos os participantes, todos os membros estão convidados para, a partir do nosso banco de dados, colaborar com as suas próprias reflexões, porque o nosso interesse, de fato, é que o nosso banco de dados seja uma sementeira de futuros livros e, sobretudo, do que nós estamos fazendo aqui agora, da criação de redes para permitir novas parcerias. É isso. Bom, realmente, acho que, enfim, como o João César geralmente faz, ele faz uma síntese que consegue dar pontos nos nozinhos todos que ficam pendentes. Eu acho que essas perspectivas colocadas aí realmente mostram um novo posicionamento, se você quiser levar em consideração os últimos 30 anos, da posição da literatura brasileira e do Brasil, independentemente das questões econômicas, etc., em relação à posição, digamos, na República Mundial das Letras. Quer dizer, você tem as desigualdades sendo, se não diminuídas, pelo menos reconhecidas e administradas de uma forma muito mais positiva. Eu acho que esse é um ponto realmente importante do conjunto de coisas que a gente está vendo aqui nesses dias e que tem no banco de dados Conexões. É importante destacar que todas as mesas desse nosso encontro foram inspiradas diretamente nas questões levantadas pelo banco de dados. O banco de dados ele tem duas fontes. Ele tem os dados que são quantificados, que estão todos, a maioria dos que estão quantificáveis estão já disponíveis na aba de estatísticas do blog, do site, mas ele tem também esse conjunto de informações que apenas a leitura dos questionários permite você perceber. E esse é o nosso grande tesouro, essa é a coisa que realmente, por exemplo, quando o João César vai pescar as observações de cada um dos vários respostas que ele pescou em cima das questões levantadas, isso não é um dado quantitativo, isso é um dado qualitativo que mostra a riqueza, a complexidade desse processo que a gente está mapeando. Né? Então, nós não tivemos perguntas por escrito para essa última mesa. Né? Eu vou, então, pedir que cada um dos nossos participantes aqui faça seus comentários finais, depois, certamente, o Claudinei Ferreira vai dar o seu recado final. Eu só quero reiterar mais uma vez, realmente, o quanto nós dependemos dos mapeados para que esse mapeamento se amplie e se torne cada vez mais significativo. É a coisa que nós pedimos para vocês, que vocês nos ajudem a ter mais questionários, mais pessoas respondendo em todas as áreas, tanto na área da pesquisa quanto na área da tradução também, de forma que a gente possa enriquecer esse trabalho cada vez mais. Como eu já disse também, dei uma informação que a gente não trouxe ainda a amostra de como vai funcionar, mas nos próximos meses a dinâmica do relacionamento entre os mapeados vai modificar, espero, de uma forma muito significativa, com
cada um tendo acesso diretamente ao conjunto dos dados, podendo atualizar seus dados diretamente, não é? Tendo uma espécie, digamos assim, de Facebook entre os mapeados, estrito aos mapeados, porque realmente é uma coisa que nós queremos que essa rede se consolide e que as pessoas que saibam que fulano de tal está trabalhando tal coisa, tenham esse contato, tenham essa possibilidade, estabeleçam diálogos e conexões cada vez mais ricas. Então, eu gostaria de pedir a Mary Elizabeth, ao Câmara e depois ao João César que desse aqui as suas últimas palavras da mesa, né? Não só as suas últimas palavras. Da mesa. Claudinei, a todos, mais uma vez eu agradeço. E quando comecei a pensar nisso, eu pensei nas ideias fora do lugar de Roberto Schwartz, de certa forma, a modificação, né, dos gêneros, né, Machado tomando o romance realista europeu e transformando adequando para uma realidade brasileira. E eu acho que essa é talvez um dos fatores mais fascinantes para mim dessa rica cultura brasileira, e eu espero continuar dando uma força, e graças a vocês eu acho que vai continuar. E uma inversão, porque normalmente, né, eu vou ao Brasil pela Fulbright, né, do governo norte-americano. Aqui é uma grande honra. Nossa. Pronto. Mário. Sim, não, eu queria dizer que eu gosto muito da ideia de rede, né? Porque pensando assim em termos comparativos, né? E que talvez a diferença de as relações não sei, entre Brasil e os Estados Unidos, ou as relações entre Brasil e a Alemanha, ou Brasil e a Áustria, as relações entre Brasil e a Argentina tiveram e teve muitas trocas culturais, né? Estava me lembrando, por exemplo, das crônicas porteñas do João do Rio, né? Do livro peronista de Lobato, né? De Monteiro Lobato, que morou na Argentina, dos shows da Carmen Miranda com Carlos Gardel, das viagens de Oliverio Giron, um poeta da vanguardia argentina, para falar com Oswaldo de Andrade, das leituras de Mário de Andrade, do periódico Martín Fierro, que era o periódico da vanguardia argentina. E então acho que por esse lado ainda se podem desenvolver muitas pesquisas bem interessantes, né? Que na verdade já temos na Argentina. Estava também me lembrando do livro da Florencia Garramunho, que faz uma pesquisa sobre o tango e o samba, né? Mas não só em termos comparativos, né? Dizendo o samba é isso e o tango é isso, né? Sino tentando pensar as trocas e as relações entre sambistas e tangueiros, né? E estava me lembrando de outro livro de Amália Garcia, sobre o concretismo brasileiro e o concretismo argentino, que também tem o mesmo objetivo, né? Não só pensar o concretismo brasileiro e o argentino, sino os diálogos e as relações entre o concretismo brasileiro e argentino. Isso por um lado. E para finalizar, eu penso que como talvez os outros argentinos, eu sou comparatista, embora né? Porque, na verdade, eu me formei na Argentina, estudei quase com todos os professores argentinos, e meu olhar sobre a cultura brasileira, sobre a literatura brasileira, sempre é um olhar
de estrangeira, né? Então, faço talvez comparações ou recortes sobre os objetos culturais do Brasil que talvez os próprios brasileiros não façam, né? Porque eu tenho a indelicadeza de fazer coisas um pouco brutais, né? Então, talvez essas sejam uma maneira de comparar a literatura brasileira e a cultura brasileira, né? Só isso. Muito obrigado, de novo. Eu reitero a satisfação expressa pelo Felipe e certamente sentida pela Rita e pelo Claudinei com os nossos debates. De fato, eu aprendi muito e eu acho que surgiu uma nova dimensão para a nossa pesquisa, Felipe, em boa parte das mesas, que é a necessidade de um segundo momento mais qualitativo, pensar nas diferenças de recepção da literatura brasileira e das formas de estudo a partir de contextos específicos. Então, a Galiza na Espanha, Massachusetts nos Estados Unidos, eu acho que essa foi a questão hispano-americana, essa foi uma questão nova para nós e que eu acho que devemos, na medida do possível, procurar reflexivamente desenvolvê-la. Para concluir, porque muitas vezes quando nós falamos, ou como o Mário, a Elizabeth Ganaway, e muitas vezes quando se refere à necessidade de ampliação do conceito de literatura para considerá-la num sentido mais amplo, num sentido cultural ou intersemiótico, há muitas pessoas que criticam como se isso fosse um abandono dos estudos literários. Ora, então escutemos, para concluir, um Machado de Assis. Em 1902, saiu a primeira tradução internacional de um romance do Machado de Assis. Aliás, a frase, a primeira tradução internacional, não é boa. Porque seria muito difícil uma tradução do português para o português, mas tudo é possível. A primeira tradução de um romance... Podia ser uma tradução do português do Brasil para o português de Portugal. Essa é uma outra questão. Obrigado, Felipe, você me salvou. Muito obrigado. A primeira tradução de um romance do Machado ocorreu em 1902. O romance foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Foi traduzida por um brasileiro que estava radicado no Uruguai, com o título, claro, de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E, recentemente, o Pablo Roca, um dos nossos mapeados, organizou uma belíssima edição facsimilar. Isso é 1902. Um dos últimos textos escritos pelo Machado de Assis, em 1º de agosto de 1908, foi uma carta enviada ao Joaquim Nabuco, depois que o Joaquim Nabuco fez uma autêntica turnê gloriosa em universidades americanas de prestígio, recebendo o primeiro doutorado honoris causa de um scholar brasileiro nos Estados Unidos. Recebeu o doutorado honoris causa na Universidade de Yale, onde ele fez um conjunto de palestras muito interessantes sobre o lugar de Camões na literatura ocidental, todas realizadas em inglês, com traduções dos Lusíadas feitas pelo próprio Joaquim Nabuco. O Machado, então, eles eram grandes amigos, escreve uma carta ao Joaquim Nabuco. Eu vou encerrar com as palavras do Machado, acho que nada pode ser mais adequado. Essas palavras deveriam ser enviadas ao representante do Itamaraty para que ele compreendesse a necessidade imperiosa de criar um Instituto Machado de Assis. Isto, então, é Machado de Assis escrevendo para Joaquim Nabuco em 1908, ano de sua morte. Obrigado por todos e particularmente pelo que trata do lugar de Camões na literatura. Ele agradecia os livros enviados pelo Nabuco. Então, obrigado por todos e particularmente pelo que trata do lugar de Camões na literatura. É bom, é indispensável reclamar para a nossa língua o lugar que lhe cabe. E, para isso, os serviços políticos internacionais que prestarem não serão menos importantes do que os puramente literários. Realmente é triste ver-nos considerados, como você nota, em posição subalterna em relação à língua espanhola. 1908, Machado de Assis.